a gente vai falar de noticiário internacional agora, porque os Estados Unidos anunciaram a primeira rodada de sanções econômicas contra pessoas e empresas acusadas de lavagem de dinheiro para o PCC. Matheus Dias vai chegar ao vivo, então, com essas informações. Como é que isso vai afetar a investigação, os alvos que já estão aí sendo investigados nessa situação? Matheus, parece que são empresas grandes, inclusive, que movimentaram milhões por lá. Pois é, Márcia, é muito dinheiro envolvido nessas investigações norte-americanas. Na prática, eu anotei aqui um trecho do documento que foi formalizado, então, pelo Escritório de Controles de Ativos Financeiros do Departamento do Tesouro norte-americano. As pessoas, então, sancionadas por essa lei norte-americana, desde que, então, as organizações foram classificadas como terroristas, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho classificadas como organizações terroristas pelos Estados Unidos, abre precedentes para uma série de sanções do governo norte-americano. Agora, então, as primeiras pessoas a serem sancionadas são 2 brasileiros e também 4 empresas, sendo 3 delas aqui do Brasil. Essas pessoas, então, segundo o documento do Tesouro norte-americano, têm como proibições agora, todos os bens dessas pessoas sancionadas que estejam nos Estados Unidos ficam bloqueados. Além disso, empresas ligadas aos alvos também são bloqueadas e qualquer transação financeira que envolva propriedade ou interesse ligado a essas pessoas também é negada pelo governo norte-americano. Na decisão do Tesouro, então, foram 2 brasileiros sancionados, Vitor Henrique de Oliveira Shimada e Estela Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Shimada, então, ele é acusado de lavar mais de 30 milhões de dólares para o PCC em território norte-americano. Esse valor representa cerca de 156 milhões de reais, Márcia. É muito dinheiro. Ele que já era investigado ou julgado aqui no Brasil também desde 2025, quando houve o escândalo daquela empresa VaideBet. No momento era a patrocinadora master do Corinthians. Ele agora, então, como um investigado e supostamente lavando dinheiro do PCC nos Estados Unidos por meio de criptomoedas, ele fazia esse trâmite ilegal e depois os recursos, então, que eram conquistados ali com as criptomoedas, ele trazia de volta ao Brasil para essas organizações criminosas. Essas são as informações que a investigação aponta. A defesa dele nega a prática dos crimes. Agora, a Estela Stephanie Nunes de Henrique de Oliveira, ela era tida como parente dele e apontada também como integrante nesse esquema. Em junho, então, o governo norte-americano classificou as organizações, como disse, como terroristas, abre precedentes para essas novas sanções. E nesse novo comunicado do Tesouro norte-americano, eles novamente disseram, Márcia, que o PCC é a maior organização criminosa transnacional do hemisfério ocidental. E ainda disse que ela, atuando em território norte-americano, é uma clara ameaça e significativa aos estadunidenses. Viu, Márcia? Obrigada, Matheus Dias, então, pelas suas informações. Vamos chamar o Cristiano Vilela e também a Priscila Silveira. Vilela, quando a gente vê esse tipo de investigação, é benéfica? Está ajudando o Brasil também a combater esse crime ou soa um pouco interferência? Márcio, eu vejo que é positivo, sim. A gente não pode imaginar que uma classificação como essa, ela vai justificar uma entrada dos Estados Unidos em território nacional. Os Estados Unidos vão invadir, vão tomar alguma medida arbitrária, tal como até fizeram em outros países, como a Venezuela, como outros, até porque nós estamos falando do Brasil, um país que tem uma importância do ponto de vista econômico, do ponto de vista institucional das suas organizações. Esse discurso de medo que por vezes se cria, ele tem uma finalidade claramente eleitoral. É evidente que nenhum de nós gostaríamos que isso tivesse acontecendo, mas nós temos um fato concreto, um bode concretamente na sala, que são as organizações criminosas consideradas as maiores do hemisfério ocidental, por exemplo, de acordo com o relatório americano. Ora, nós temos organizações transnacionais que partem do Brasil e que movimentam tráfico de drogas, tráfico de armas, dinheiro ilegal em diversas partes do mundo. É natural que os Estados Unidos, portanto, tenham interesse em debelar essas organizações, haja vista que nos últimos tempos o governo brasileiro tem feito muito pouco nesse sentido. Então, isso demonstra muito mais a incapacidade brasileira de solucionar o problema do que efetivamente um ingresso dos Estados Unidos em um assunto onde não lhe fosse cabido.
Agora, Priscila, e o governo brasileiro diante disso, como é que pode colaborar? Você acredita que o presidente Lula vai continuar batendo nessa tecla da soberania e talvez até as nossas forças de segurança dificultem um pouco essa investigação? Sim, ele bate na tecla da soberania, tendo em vista que os Estados Unidos eles colocaram as organizações criminosas como terroristas e aí há uma cooperação internacional, podendo de fato ter eventualmente uma interferência. Porém, Márcia, as organizações criminosas, elas são um problema que tem um preceito econômico, é o calcanhar de Aquiles dessas grandes organizações. Então, o crime organizado brasileiro, ele deixou de ser tratado apenas como um problema interno de segurança pública. Ele tem que ser visto, sim, como uma ameaça transnacional, como um impacto financeiro, diplomático e também econômico. Agora, o ponto central, que eu acho que aqui o Brasil teria que se espelhar nesse sentido, é que os Estados Unidos miram o dinheiro. Então, não é apenas prender integrantes de facção, bloquear bens, restringir transação, não é atingir empresas, porque eles vão lavando os capitais. Inclusive, a gente pode falar aqui que estatisticamente o tráfico de drogas nem é mais o grande ganho dessas organizações, tendo em vista que eles vão lavando, né, o dinheiro com outras empresas, como a gente viu aqui agora na reportagem. Então, serve para lavar recursos do tráfico e de outras atividades que são igualmente ilícitas. Agora, esse movimento ganha ainda mais peso porque quando ocorre após a classificação do PCC e também do Comando Vermelho como organização terrorista, isso aumenta risco para banco, fintechs, empresa, comércio exterior, transporte, combustível. E aí ter contato com essa estrutura contamina ou vai ser contaminado por esse crime organizado. Então, para o Brasil, esse recado, claro que é duro. Por que ele é duro? Porque ou o Estado melhora a capacidade de rastrear esse dinheiro, combatendo principalmente a lavagem de capitais, fiscalizar as empresas de fachada, como tem sido feito, ou os outros países vão passar a agir, como a gente já está vendo nos Estados Unidos, sobre as redes brasileiras com as suas próprias ferramentas jurídicas.